Olá para todos, Sukemasa Sojobo, sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre o santuário de Yasukuni, que é um dos mais importantes do Japão para o renascimento da espada após a Era Meiji. Nós vamos falar também sobre a presença do santuário Yasukuni aqui no Brasil, que é o Yasukuni-ko Reiwa. E também vamos falar sobre a presença e o desenvolvimento desses mestres do Yasukuni, como foi o Kikuchi Sensei, que trouxe para cá a Forja Enju, né? E a importância dos mestres que passaram pelo Yasukuni no Japão, né? Com a Forja Escola, e o renascimento da espada no Japão após a proibição na Era Meiji. Aqui vemos imagens raríssimas do imperador Hirohito fazendo a visita dele ao Yasukuni, né? O Yasukuni-ko é o do Brasil, ao Yasukuni lá do Japão. E isso na era Showa, mais ou menos o período da Segunda Guerra Mundial, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Bom, aqui é uma foto recente do santuário. Esse santuário ele é alvo de muita disputa por causa do término da Segunda Guerra Mundial. Os americanos, os japoneses americanizados, eles não gostam da presença do Yasukuni no Japão. É tudo muito complexo, porque o Yasukuni ele está intimamente ligado aos samurais, ao passado guerreiro do Japão. E infelizmente tem a questão da derrota na Segunda Guerra Mundial. E esse sentimento, né, Machigumi, Kashigumi, também veio para o Brasil, infelizmente. Mas é no Yasukuni que eram feitas as grandes espadas, as melhores espadas. E foi através do estudo e pesquisa que eles reviveram a arte da forja no Japão. E aqui uma rara gravação da forja dentro do Yasukuni, dentro do local de pesquisa do Tatara, onde havia o Tatara, o forno, o alto forno para se produzir o Tamahagane, e as vários setores de forjadores, de estudos de forjadores, e os vários setores de estudos de polidores e afiadores de espada, assim como também os setores de análise de peças de arte. E aqui uma típica lâmina feita no Yasukuni com o selo imperial. Então era um trabalho árduo, difícil, que você tinha que fazer com carvão e lenha, né? Aqui também colocamos vídeos sobre esse assunto, porque fomos um dos poucos a forjar desse jeito aqui no Brasil, né? Junto com Ishida Sensei, Oda Sensei, também com Benedito Sensei, Oda Sensei, né, como eu falei, Kiyohara Sensei. Hoje a gente tem que usar a forja a gás para cumprir certas demandas, né, mas ainda se utiliza a antiga forja a carvão, palha e tocos de madeira, né? E é um trabalho rudimentar, dificílimo. Você tem fases e mais fases e muito cansaço, como você tem os ajudantes. Hoje você tem marteletes, né, pneumáticos. Muitos japoneses já usam marteletes pneumáticos. Não sou muito a favor. Eu prefiro forjar à mão, porque acho que há uma certa alquimia de sons e de intensidades que uma máquina jamais vai reproduzir. E isso só se faz com o conjunto das coisas, né? O mestre ferreiro e os seus auxiliares. Então são meses e meses de trabalho para a fase inicial, quase um ano de trabalho, depois mais meses e meses de trabalho da segunda fase, e depois meses e meses de trabalho na terceira fase. Muitas vezes uma espada pode chegar a 7 anos de trabalho, dependendo do nível acurado a que se quer ter da espada e de detalhes. E é por isso que são caríssimas, que podem custar facilmente de $10.000 até alguns milhões. Tudo depende, mesmo espadas modernas, não precisam ser só espadas antigas, mas também as espadas forjadas recentemente, as Gendaito, são de altíssimo preço. A Mata
Sensei fez uma Honjo Masamune, fez uma reforjou, né, fez uma recriação de uma Honjo Masamune. Ela custou simplesmente $150 mil e foi arrematada rapidamente. Aí você fala, poxa, mas uma réplica? Não se trata de uma réplica, se trata de uma recriação perfeita de uma época. Não é uma réplica sem valor, feita de qualquer maneira. Ela atendeu todos os quesitos estéticos e metalúrgicos do qual o grande mestre Masamune fazia. Então, os processos de dobrar o aço e extrair depois o aço duro e o aço mole para que se recombine e façam recombinações e dobras até se esticar a barra é um processo muito complicado, muito difícil e extremamente cansativo. É uma atividade em que cada um realmente faz porque ama, gosta, porque ela é tremendamente insalubre. Só para vocês terem uma ideia, próximo ao forno está um calor mais ou menos de 70 graus. Você soa bicas. Então quem está ali no fole sofre um calor enorme que vem irradiado para sua frente e vice-versa as outras pessoas também. A gente sai dali extenuado, desidratado. Você tem que tomar muita água, muito líquido. Então, por isso que é uma performance, como nós sempre falamos, não faça isso em casa sem o devido conhecimento, né, dos rigores. Primeiro que para entrar nessa praia aqui, você primeiro tem que ser um cuteleiro, né? Não dá para ser um leigo, né? Você tem que ter sido instruído, muito bem instruído, né? E nos rigores da forja japonesa, né? Que aí depois difere de certos caminhos da cutelaria moderna. Aqui, o CNPJ da Associação Reiwa, que é o Yasukuni-ko brasileiro. E nessa associação foi preservado os ferreiros, como Oura Sensei, Kikuchi Sensei. Ela também produzia muitos eventos culturais de Budô elevadíssimos. Veja bem, não estou falando de Kendo, estou falando de Budô, de Bujutsu. Estou falando de Kenjutsu, Yaijutsu. Estou falando de Kenbo, Shibo, Tameshigiri. Várias coisas que eram produzidas e principalmente forja e o polimento, ao qual a Associação Reiwa aqui em São Paulo, na Liberdade, a Associação Reiwa, que era a antiga Nippon Kaigi aqui no Brasil. Tomás de Lima, 136, Liberdade. Akira Tsukimoto. Membros: Sensei Akira, Yoichi Matsunaga, Mano, vou ver. Cara, eu fiquei uma semana sem postar vídeo, velho. Yuko Dogakiuchi, Hélio Watanabe, Adriano Pereira Silva, Marcelo Rafael Pereira mano, Silva. Tipo assim, eu troquei de PC. Aí eu não tava em casa. Aqui. Eu tava em outra cidade, né? Aí, Aqui nosso nome na relação para diretoria dos cerimoniais do Reiwa. O Yasukuni-ko japonês é o templo do Reiwa, ligado a Nippon Kaigi, que está ligado, Campos do Jordão, não, desculpa, mano, né? 7 de outubro de 1990. Associação Reiwa e o Sakura Home era uma coisa só.